Olá, eu sou Paulo C. Ferreira e mais um vídeo para FreeCAD. Antes de dar prosseguimento na montagem das peças do projeto da torneira, eu resolvi fazer o corpo principal novamente. Só que dessa vez não utilizando o Part Design, mas utilizando o Part. Por que eu decidi mudar do Workbench, do Part Design para o Part? Quando fiz aqui, primeira vez, usando o Part Design, após a fusão das duas roscas externas ao corpo principal, a execução interna do FreeCAD ficou muito pesada. Então, a hora que eu fui fazer a parte interna para fazer o corte, todos os, digamos assim, os elementos posteriores a essa fusão, o FreeCAD demorava muito para executar. Aí eu decidi fazer um teste usando o Part apenas. E eu percebi que ele teve uma leveza maior, uma agilidade maior. Com relação a Viewport, tanto Part quanto Part Design, eles vão ter um certo peso porque houve um aumento de detalhes com relação à fusão que houve aqui com a rosca. Então isso era de se esperar. Agora, o funcionamento interno, ou seja, o tempo que demorava para ele calcular o corte interno das coisas, aplicar um file, abrir uma opção, isso daí ele teve uma diferença muito grande. Então vou compartilhar isso com vocês. O formato da peça não alterou em nada. Então a gente vai manter basicamente o mesmo projeto. Não vai ser necessário fazer nenhuma alteração no sentido de colocar imagens novas. Então aqui no arquivo novo que eu criei para fazer essa modelagem, então o que eu tenho aqui do arquivo anterior? Eu vou ter as duas roscas que já foram criadas, as imagens, que também não vai ser necessário fazer a setagem delas, e a própria cena. E aí o body, que no Part Design, ele acaba colocando tudo, inclusive você tem aqui as execuções, operações booleanas e tudo mais. Num novo projeto ele vai se tornar apenas um body onde eu vou colocar todos os sketches, datum planes e tudo mais. Então, o que teve de diferente? Eu criei, aliás, você tem aqui o sketch interno, que ele não tinha, não estava aqui dentro, ele estava aqui, ó, ele estava em outro body, foi criado outro body e depois foi feita uma operação booleana. Então, a parte interna ele está aqui, ó, o perfil interno, que também fez uma operação booleana com o corte interno. Então agora todos os sketches vão ficar apenas nesse body aqui. Então esse daqui é o que estava, é o sketch interno. Aí eu fiz um caminho, criei um caminho vertical para justamente posicionar esse datum plane. Esse datum plane, ele vai ter aí como base o corte de 7 milímetros e esse detalhe que ele tem uma profundidade apenas de meio milímetro. O sketch curvatura é uma proposta que eu vou fazer posteriormente, e aí sim ele tem uma alteração no formato, principalmente na parte inferior, onde ele tem uma melhor fluidez. Mas isso é para um outro vídeo. Então, basicamente, o que nós temos aqui é o mesmo projeto, onde a gente agora vai aplicar a técnica aliás, vamos utilizar o Part e não o Part Design para fazer a modelagem do corpo principal. Então, eu já selecionei aqui no Workbench o Part, e aí agora a gente vai começar. Então, antes de começar o projeto, vamos fechar esses arquivos aqui. Eu vou fechar esses arquivos para ter uma economia de memória. Vou deixar apenas o blueprint para ter uma referência. Não colocarei lado a lado, porque agora eu mudei o layout do meu FreeCAD. Eu deixei a janela de detalhes desse lado aqui. Então, em alguns momentos, às vezes ela dava problema ficando aqui. Então, eu preferi eu deixo agora ela aqui. E daí, se precisar dar mais espaço, não é só movimentar. Então, vamos começar. Então, diferentemente do Part Design, você podia
que normalmente a gente fazia? Vamos desabilitar essas duas roscas. O datum plane também. Vamos deixar somente o que vamos trabalhar. Então nós temos aqui o primeiro perfil. Então a gente seleciona ele e aplicava o Additive Pipe, né? Ou se tivesse que fazer um corte, é o Subtractive Pipe. Aqui no Part ele é diferente. A gente vai selecionar aqui esse perfil, ou nem precisa selecionar. A gente então vai na ferramenta Sweep, que seria o equivalente ao Pipe. E aqui a gente escolhe como é que a gente vai fazer a execução dessa ferramenta. Então, eu vou selecionar aqui ó, o Sketch Perfil 1. Então, vou procurar aqui o Sketch Perfil 1. E clico aqui, que é o Sketch, que é o, digamos assim, que é o perfil que foi selecionado. É só esse que eu vou querer. E aí, peço para ele criar um sólido. E vou também pedir agora para seguir um caminho. O caminho é esse daqui. Eu posso seguir passo a passo ou simplesmente selecionar ele como um todo, que é o caminho horizontal. Selecionei, Done, e pronto, agora é só dar um OK. Então, diferentemente do Part Design, ele vai criar uma estrutura fora do body. Então, isso é o que realmente diferencia bastante para o Part Design. Então, agora nós temos o Sweep. Então, agora a gente vai fazer um Loft. O Loft é bem parecido com o que também tem lá. Então a gente agora vai selecionar aqui, vamos habilitar esses três perfis, o A, B, B e CC. E também o perfil 2, que é o que vai ser feito posteriormente. Então agora vamos criar um Loft, perfil AA, perfil BB e perfil CC. Por isso que é importante você, digamos, nomear os sketches quando o projeto ele tem um tamanho maior, porque assim, por exemplo, aqui você não tem como você se confundir, né? Então, com esses três, e tem que ser na sequência, tá? Você não pode selecionar de qualquer forma, porque a sequência que está aqui é a sequência que ele vai executar o Loft. Então, na sequência A, B, C, vou pedir para criar um sólido e vou dar um OK. Então, olha lá, ele vai criar aqui. Então, você tem o Sweep e você tem o Loft. E agora eu vou pedir para ele criar aqui, eu posso aqui selecionar já o perfil 2, e eu vou criar agora não um pad, mas uma extrusão. Então, aqui, uma coisa que digamos assim, é ruim, é que ele não te dá um preview antes de você executar. Você não tem esse preview. Porém, também não há problemas. Ele não vai... Um ponto diferente do Part Design é que na hora que você executa as ferramentas aqui no Part apenas, ele não te dá um preview. Então, a gente que está acostumado muito com o Part Design, sente um pouco essa diferença. Então, vamos selecionar aqui o perfil 2 e agora a gente vai aplicar um pad, aliás, uma extrusão. É 2 milímetros e eu só vou confirmar com a imagem para que lado que eu tenho que ir. Então vamos aqui no Side. Então eu preciso fazer com que ele aplique a extrusão para cá. Então aqui com o perfil 2 selecionado, eu quero 2 milímetros e dou OK. Então ele veio para o lado contrário. Então o que eu faço? Eu posso deletar essa extrusão ou dou 2 cliques. Deixa eu ver aqui no Data se ele tem a opção de eu fazer a inversão. Aqui, ó. Então, reverso. Eu vou colocar como verdadeiro.
Deixa eu cancelar aqui, reverso verdadeiro. Pronto. Então, era só esse detalhe. Então, nós já temos aqui as 3 principais estruturas externas. Agora falta essa superior aqui. É o perfil vertical. Então, a mesma coisa, vamos selecionar o perfil vertical, aplicar uma extrusão. Eu vou pedir para ficar reverso já. E o distanciamento era 23. Aqui a gente não tem aquela opção de ir até a face e tudo mais, diferente do Part Design. Ok, então nós temos aqui, eu vou pedir agora no Loft, eu vou dar uma transparência porque eu quero ver o quanto que ele passou. Ok, ele passou bastante. Ele não pode ficar muito próximo aqui à beirada. Então, ok. Então, o que nós vamos fazer agora? A gente vai juntar todos esses 4 aqui numa fusão. Então, você tem o Sweep, você tem o Loft, você tem o Extrude 1 e o Extrude 2. Daí você vem aqui nas opções booleanas e vai dar uma união. Então, ele também chama de fusão. Então, agora, basicamente, se comporta como uma peça só. Vou desabilitar aqui a imagem. E dentro dessa fusão, você vai ter todos os elementos. Então vamos selecionar aqui e aplicar uma pequena transparência também. E para fazer os cortes é a mesma coisa. Então, ao invés de no Part Design você utilizar o Subtractive ou o Pocket ou o Groove, o que a gente faz aqui no Part? A gente vai criar a estrutura a qual a gente também vai trabalhar uma operação booleana, só que no caso a gente vai utilizar a operação booleana Cut, ou se for a intersecção também. Então agora a gente vai habilitar, antes de fazer aqui a gente vai aplicar as roscas e aquele corte para as roscas. Então vamos habilitar aqui rosca horizontal Cut e rosca vertical Cut. Os outros perfis eu já posso deixar desabilitado. Então, a rosca horizontal, eu vou aplicar agora o quê? A gente vem aqui nessa ferramenta aqui, ó, que é o Revolve também. A gente clica, escolhe qual eixo que a gente quer. Então, no caso aqui é o eixo Y. Então, deixa 1 no Y e 0 no resto. E é só dar um OK. E agora a gente faz a mesma coisa com a vertical. Já selecionou o eixo Z, é só dar um OK. Então o que a gente faz agora? Agora a gente vai aplicar, ó, seleciona o Fusion, essa fusão que teve, com o primeiro Revolve, e vem aqui na opção daí de Cut. Seleciona Cut novamente, e é importante primeiro selecionar aquele que vai levar o corte. Então, por exemplo, se você selecionar primeiro esse e depois esse, não vai funcionar como a gente quer. Então, primeiro a peça maior, depois a peça que vai ser, digamos, a faca, a que vai cortar a peça maior. E aí você executa. Então agora a gente já pode fazer a fusão das duas roscas. Então vamos habilitar aqui essas duas roscas. Então vou selecionar o Cut, as duas roscas e vou aplicar mais uma fusão. Demorou um pouquinho mais, mas ainda continua leve, continua fluido. Então, é a partir de agora que com o Part Design a coisa começou a ficar complicada. Então agora o que a gente vai fazer? A gente agora precisa fazer os cortes internos. Então agora a gente vai habilitar aqui o perfil Cut,
vertical, o perfil 1, o AA, o BB, CC e só. Vamos aplicar novamente um sweep e vamos escolher agora o perfil cut, perfil 1 cut, perfil 1 cut, esse aqui. Criar um sólido e vamos escolher um caminho. O caminho vai ser o mesmo, que é o caminho horizontal. Done e OK. Vamos agora criar um loft. Eu vou desabilitar por enquanto aqui o Fusion para ficar menos confuso. Vamos aplicar então um loft. Então é o AA cut, BB cut, CC cut. Criar sólido. OK. Vamos selecionar agora esse perfil aqui, que é o perfil vertical cut, e vamos aplicar uma extrusão. Ela vai ser reversa. Vamos colocar aqui 23 também. Eu vou aplicar uma transparência para ver se passou o suficiente. Passou, OK. Então vamos agora fazer o quê? Vamos aplicar uma fusão entre eles para depois aplicar um corte entre a parte externa. Então vamos selecionar aqui o sweep, o loft e o extrude e vamos aplicar uma fusão. Vamos habilitar agora a fusão externa. E vamos aplicar novamente. Então primeiro eu vou selecionar a fusão externa, a interna, e aí venho aqui no cut. Vocês repararam como a execução das tarefas que o FreeCAD precisa fazer, elas estão mais rápidas? É isso realmente que me chamou a atenção com relação ao Part Design. Bom, então nós já temos aqui o corte interno realizado, temos já as roscas. Então agora a gente precisa fazer o fillet externo e o fillet interno, uma vez que a gente vai trabalhar daí depois o perfil interno. Então posso desabilitar aqui, posso desabilitar esses três aqui, esses quatro. Vou selecionar aqui a Edge e eu venho aqui no Fillet. Aqui era 6 milímetros e a interna era 9 milímetros. Então vamos habilitar aqui a imagem para ver como é que está ficando em relação à referência visual. Ó, está seguindo o mesmo padrão. Agora a gente vai fazer a parte interna. Então vou desabilitar por enquanto a imagem. Eu vou precisar agora trabalhar o perfil interno. Não, sketch interno. Aí mais esses dois. E vou, por enquanto, desabilitar aqui essa rosca. A rosca não, o corpo principal. Bom, então vamos ter que fazer uma extrusão, como foi feito anteriormente. E vamos precisar também criar um corte interno para poder fazer depois a intersecção. Então vamos habilitar aqui o AA, BB, CC
e o perfil vertical. São esses três aqui, esses quatro que eu vou precisar. Então vamos criar aqui um loft. Então perfil AA cut, BB cut, CC cut, sólido, ok. Seleciono esse perfil vertical. Eu vou aplicar uma extrusão, tem que ser reversa, 23. Então, o loft e a extrusão, eu vou aplicar uma fusão. Aí vou aplicar um fillet, que é um fillet interno de 9 mm. Ok. Agora vamos aplicar aqui. Então esse aqui pode desabilitar. Sketch interno. Vamos aplicar uma extrusão nele, né? Então eu preciso de 20, vou colocar aqui 23, simétrico. Ok. Ele tem que passar da parte externa. Suficiente já. Vou desabilitar esse fillet aqui. E agora eu vou fazer o quê? Eu vou criar justamente esses cortes internos já. Então, 7 milímetros. Eu preciso... Aqui é 3 milímetros. Deixa eu colocar aqui de lado. Então, com o interno vertical 7 milímetros, eu vou fazer uma extrusão reversa com 3 milímetros. Ok, é o suficiente. E esse sketch interno aqui, ele não é passante, então é de meio milímetro. Então, com ele selecionado, vamos aqui na extrusão, reversa, meio milímetro. Vou aplicar uma transparência aqui nessa extrusão. Então nós estamos os dois aqui. Então vamos começar agora. Então seleciono o corpo maior, corpo principal, que eu quero que sofra o corte, e o que vai cortar, que é o de 7 milímetros. E venho aqui e seleciono o cut. Mesma coisa com o outro. Então esse daqui, que é o corpo principal, e o que vai cortar. Então agora eu vou habilitar aquela parte interna. Vou selecionar o cut, esse fillet, esse corpo aqui, e vou pedir agora uma intersecção. Vou habilitar o corpo principal e agora eu posso fazer uma fusão entre eles. Então esse aqui e esse aqui. Olha lá, aceitou perfeitamente. Como eu havia comentado anteriormente, a execução digamos assim, na execução da viewport, ela vai pesando porque você está aumentando o número de elementos. Agora, o que mais me chamou a atenção em relação ao part design é a execução interna do próprio FreeCAD. Realmente está bem mais rápido de trabalhar com ele. Então, agora o que está faltando? Nós temos aqui a rosca interna e os fillets finais. Então, vamos fazer agora a rosca interna. Diferentemente do part design, a gente não tem esse elemento aqui. Nem esse, nem esse. Então, você tem aqui o helix, additive helix, e o subtractive helix. A gente não tem isso. Mas o que a gente tem é essa ferramenta aqui, ó. A gente pode criar primitivos. E eu posso pedir um helix aqui.
Então ele vai servir de caminho para poder fazer esse corte. Então vou habilitar aqui o corte interno, rosca interna vertical. Está ali selecionada. O posicionamento também da rosca é importante. Então ela começa a 13 milímetros do topo. E como ela tem 23 até esse eixo, ao eixo principal, então ela vai ter 10 milímetros aqui. Então ela começa a 10 milímetros. Então vamos aqui nas configurações. Vamos selecionar o Helix. O pitch é de 2 milímetros. O raio ele tem que ser de 8. Porque se ele for de 7, ele vai ficar aqui na borda do próprio corte, e não é isso que a gente quer. A gente quer que ele avance 1 milímetro, ou seja, então é 1 milímetro de cada lado, vai para 16, então aqui acaba ficando em 8. Então o raio vai ser de... Então raio de 14 é 7, então o raio é de 8, para ficar com 16. Raio de 8 milímetros. Ângulo mantém. E o posicionamento Z eu quero em 10 milímetros. O comprimento aqui, isso aqui também é importante. O quanto que ele vai ter de comprimento. Eu quero que ele tenha 14 milímetros. E aí eu peço para ele criar. Vamos ver se ele for... já foi suficiente. Aqui, ó. Então essa aqui é a única diferença que tem ao Part Design, porque no Part Design ele começa a partir daqui, o corte. Então se eu quisesse que ele fizesse uma rotação, deixa eu ver se aqui não tem mais como ele fazer, então vamos fechar. Eu venho aqui nas informações, data. É 90. 90 ele vai começar bem aqui, ou seja, vai ficar mais parecido com o que foi feito lá com o Part Design. Então, ok. Então, mesma coisa que foi feito pro sweep da outra vez. Vamos selecionar aqui o sweep e a gente agora vai escolher rosca vertical interna cut. Rosca V interna cut. Vamos pedir para criar um sólido e o caminho vai ser o Helix. Ok. Primeiro tem que dar o Done e daí sim, aí a gente vem no OK. Então agora a gente vai selecionar o Fusion, ou seja, o corpo todo que foi criado. O Sweep foi criado. E agora a gente vai fazer um Cut. Ele não executou o corte, mas tem um porquê. A gente vem aqui no Helix, foi colocado em 90 graus. Vamos deixar original, com 0 grau. E aí ele executa o corte. Então o corte interno aqui foi feito. Bom, agora faltam os filetes, menores. Então nós temos aqui meio milímetro, seleciona uma edge, seleciona outra e vamos aqui no Fillet. Ponto 5. Aqui é 1.
1 milímetro. Aqui, ponto 2. E aqui a gente havia colocado meio também, como no projeto que foi executado. E a peça principal da torneira ficou pronta. Então, realmente ficou bem mais rápido. Eu vou depois colocar ali uma comparação do tempo de execução de um com o outro. Então, você tem aqui os sketches normais. E para fazer a exportação, você seleciona então daí essa parte aqui, ó, que é o que você seleciona na árvore de projeto, é o que ele vai exportar. Salvar, ele salva como um todo. Mas na hora de exportar, ele salva apenas aquele que está selecionado. Então eu vou selecionar esse daqui para fazer o comparativo depois. Aqui nós temos a comparação do tempo. Aqui embaixo do Part Design, utilizando o Part Design para fazer a torneira. E aqui utilizando o Part. Então nós temos aqui no Part 29,40 e no Part Design 55,47. Então todo esse tempo aqui pode-se dizer que foi o FreeCAD pensando. Então não teve mais tempo porque eu tive que fazer mais tarefas, ou porque a viewport ficou pesada. Era ele pensando. Então toda vez que eu ia executar alguma tarefa, ele ficava pensando, seja escolher uma ferramenta ou seja executar aquela ferramenta. Já no Part eu não tive essa demora. E mesmo assim, o Part ele vai ter algumas tarefas a mais do que o Part Design. No Part Design, para fazer essa parte do tubo aqui, então no Part Design eu faço, digamos, se fosse só o tubo, né? Só esse tubo aqui. Eu faria o Additive Pipe e depois eu faria um Subtractive Pipe. Só selecionaria o perfil e aplicaria. Já aqui no Part eu preciso criar o tubo, criar um segundo tubo e aí aplicar uma operação booleana. Então eu tenho 3 passos, enquanto no Part Design eu teria 2 passos. Então mesmo assim, ele ficou num tempo menor justamente por causa dessa questão da fusão das duas roscas externas. Espero que tenha gostado. Deixe um like, se inscreve no canal e me siga nas redes sociais. Até o próximo vídeo.